Aquele vídeo de promessa do seu Josh, o Andy. A gente tem que falar sobre isso e a gente tem que massificar isso na cabeça do torcedor do Vasco todo santo dia. Todo santo dia a gente tem que massificar isso, falar e falar. Esse vagabundo, esse pilantra aqui, esse pilantra. Tem gente que fica falando que ele não prometeu. Esse vagabundo prometeu, esse pilantra prometeu. Tá? Você quando chega aqui no Brasil e fala para a torcida do Vasco da Gama que vai igualar orçamento com o orçamento do Flamengo, você pode ter certeza do seguinte: você só iguala orçamento contratando, aumentando a folha salarial. Então esse vagabundo, esse pilantra, estelionatário, tá? Ele simplesmente prometeu assim. E aí tem menos, essa fala desse vagabundo, tem menos de 2 anos, pessoal. Menos de 2 anos. E por que eu tô colocando isso hoje? Porque quis o destino que no dia 30 do 3, né? O Flamengo tiver, pra você ver como que esse cara é vagabundo. O Flamengo no dia 30 do 3 disputa uma final de campeonato estadual do Rio de Janeiro, passa com uma facilidade incrível por cima do Nova Iguaçu. E a gente vê que o time do Nova Iguaçu não é nada demais. Quem viu o jogo hoje não deu nem pra secar. Parecia jogo de juvenil profissional, certo? Cara, e praticamente no mesmo horário tá o Vasco da Gama fazendo um jogo treino contra o poderoso Volta Redonda de Madrid, time que vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. O Vasco visando o Campeonato Brasileiro, tá? O Vasco é eliminado por Nova Iguaçu no mesmo horário. O Vasco com portões fechados, porque o Ramon diz que tem que esconder, porque caralho, o Volta Redonda, porque se o Renato Gaúcho pegar, isso tem que ser fechado, não pode ser transmitido, porque se o Renato Gaúcho, né, pegar as imagens desse jogo aí para a estreia do Campeonato Brasileiro, tá arriscado o Grêmio meter 5-0 no Vasco da Gama. E aí a gente vê, meu irmão, para qual lado que tá indo o nosso maior rival e aonde o Vasco está. O Vasco é estagnado, numa tristeza, numa melancolia. Eu cresci vendo o Vasco da Gama brigar e disputar para ser campeão de tudo. Eu nasci em 1982. Fui campeão em cima do maior time da história do Flamengo. Aquele time que foi campeão mundial, o gol do Marquinhos. Todo mundo conhece a história. E quando o Vasco não entrava para ser, meu amigo, campeão, o Vasco disputava. 84 o Vasco disputou o título brasileiro. Chegou na final contra o Fluminense. 87, 88, 89 a gente venceu. 92, 93, 94. 97, 98, 99, 2000, 2001, 2003. Eu vi o Vasco brigando para ser campeão, cara. De modo que eu não posso aceitar. Eu conheço a história do Vasco da Gama. Eu não posso aceitar isso que o Vasco da Gama se tornou. E tem muitas pessoas imbecis que não conhecem a história, não sabem o que diz e que falam assim: ah, mas que não fosse a 777 partes, o Vasco tava fudido o quê, cara pálida? Tava fudido o quê? O torcedor vascaíno hoje ele tá sentindo vergonha, gente. Os mais jovens estão sentindo vergonha de vestir a camisa do Vasco. Essa é verdade. Essa é verdade. Hoje a criançada prefere ver um jogo do United do que um jogo do Vasco. Prefere ver um jogo, porra, do Munique do que ver um jogo do Vasco. Porque sabe que vai, porra, ficar triste, que vai ficar chateado. É uma vergonha. No mesmo dia que o Flamengo está sendo campeão, não tem coisa que me arrase mais. Tem jornalista que gosta porque é flamenguista. Mas não tem coisa que me arrase mais é o Flamengo ser campeão. E a coisa que me deixa mais puto é ver o clube que eu mais odeio ser campeão. Eu fico puto. E no mesmo dia o Vasco está fazendo jogo treino com o portão fechado em São Januário, meu irmão. Parece que é contra o Real Madrid. Vergonha.